Oi, pessoal! Mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Eu sou a Luciana Martins, eu trabalho com a numerologia. Você já sabe, fazendo os mapas, numerologia pitagórica, porque tem gente que gosta da cabalística, mas essa eu ainda não estudei. E o tarô, as respostas aí que de repente eu posso dar para sua pergunta, dúvidas que você tem. Então, se você quiser uma consulta comigo, entra no Instagram, luciana.martins74. Lá tem, você pode me mandar mensagem ou também tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar da carta da Rainha de Copas. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o tarô em si, as jogadas em si, porque o tarô, ele é o espelho da nossa alma. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo essa semana, num atendimento, que eu acho bem rico isso, para você pensar aí no seu consulente. Eu atendi uma pessoa e a pessoa, claro, né, vem com muitas perguntas, com dúvidas, quer saber. Mas assim, o tarô, ele não é uma ferramenta onde ele vai responder sim ou não. Mesmo porque eu já falei em vários vídeos aqui, não façam perguntas desse jeito. Se que a resposta pode ser sim ou não. Não faça isso, tá? Porque o tarô é muito mais. Você precisa elaborar a pergunta de um jeito onde você vai ter como você se comporta diante daquela situação. E o tarô é o espelho da nossa alma. Então, quando eu atendo, que os meus atendimentos eles são voltados ao autoconhecimento, tanto para a numerologia quanto para o tarô, ou a gente pode unificar os dois, pode ser assim também. A pessoa ela precisa estar preparada para ouvir aquilo. Então a gente precisa ter uma sensibilidade, porque tem gente que procura um oráculo, quer uma resposta definitiva e isso não existe, tá? Porque o tarô, principalmente, ele pode mudar. Se você perguntar, eu quero ir no mercado hoje, vai ser legal? Eu posso falar para você que vai, mas e se de repente seu filho ou sua filha chega da escola e você não consegue ir no mercado? Já mudou. Então o tarô, ele é uma coisa assim que ele abre caminhos. Ele vai ser o espelho da sua alma, porque ele vai falar para você o que você já sabe, que está dentro de você, mas você não quer ouvir. E as pessoas geralmente, foi o caso que aconteceu essa semana, a pessoa falou assim para mim: "Ah, tira de novo" porque eu não é isso, eu acho que não é por aí. Então eu interpretei, fui aí a mediadora entre a pessoa e o símbolo que saiu e a carta que saiu, porém ela não queria ouvir, não estava pronta para ouvir. E tem tudo a ver com a carta que eu vou falar hoje, que é a rainha de copas, é a rainha profunda, é a rainha que sente, é a rainha que vê, é a rainha que tem a intuição aguçada para fazer as coisas. Porém, o que eu escolhi falar dessa rainha hoje é sobre, compartilhar a tela aqui com você. Vamos lá. O que eu quero compartilhar com você hoje é sobre os seixos. São essas pedrinhas aqui. Apesar de, deixa eu deixar claro aqui, para não ter problemas depois, tá? Porque a internet é complicado as coisas que você fala, você tem que ter um certo cuidado aí. Não achei em nenhum livro falando que isso daqui, que essas pedrinhas, deixa eu aumentar aqui, que essas pedrinhas aqui são seixos. Porém, dá sim a entender que são. E eu trouxe isso porque, além de eu achar, eu, Luciana, tô me responsabilizando pelo que eu acho disso, dessas pedrinhas. Para mim são seixos, e você vai entender. Tem tudo a ver. E pode ser sim seixos, mas eu não achei em nenhum livro falando que essas pedrinhas aqui no pé da rainha são seixos, tá bom? Então, vou deixar claro isso. Isso é uma aula. Eu tenho que trazer elementos onde eu possa ajudar você na interpretação para o seu consulente, e esse é meu objetivo aqui.
tá? Quero falar também que este tarô aqui, tarô, que se chama Sola Busca, que seria o quê? A busca solitária. Ele tem um livro bem bonito, é uma caixa muito bonita. Ó, vou abrir para você ver, tá? Dizem em alguns livros que a Pamela se inspirou nesta carta aqui, que é a Rainha de Copas. Desta carta aqui, deixa eu ver se eu consigo focar, porque acho que deu, ó, tá? Ela tem uma taça aqui. Desta taça, ou deste jarro que esta rainha tem, saem sai uma cobra daqui. Então a gente poderia interpretar, se fosse aqui pegando esta carta, que foi onde a Pamela se inspirou, tá? Ela traz bastante elementos também deste tarô aqui, se um dia você quiser comprar ele. Essa caixa é uma caixa de veludo preta, é bem bonita a caixa, ó. Vale a pena para quem gosta de colecionar, eu adoro, né, os tarôs diferentes. Mas sai uma cobra daqui de dentro. E que pode falar, quando a gente fala da rainha de copas no seu lado negativo, de uma pessoa que trai, de uma pessoa que não é leal. Então, Luciana, poderia falar de traição? De repente, sim, a pessoa não está sendo honesta com você. Porque a rainha de copas, ela é a água da água. Ela é muito sentimental. Ela é aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que sabe sentir a dor do outro. Ela segura essa taça aí, que hoje a gente não vai falar desses outros elementos, mas ela tem coisas aí, né? São coisas guardadas nessa taça. Então, assim, é uma carta que tem muitos elementos que podem ser estudados à parte, e é isso que eu peguei aqui hoje. Os seixos, uma jornada simbólica de emoções, memórias e transformação. Os seixos são essas pedrinhas aqui que a gente encontra por aí em viagens que a gente faz. Às vezes o pessoal gosta de colocar também em piscina, tá? É uma pedra muito gostosa de se pisar nela. Principalmente em spa, você encontra, tem até uns caminhos assim, onde as pessoas andam com a água no meio das pernas, para sentir realmente essa sensação, a conexão intuitiva, a sensação e te projeta para um lado também mais criativo, né? Estimula pontos nos pés, então tem muita coisa aí que pode ser estudada e eu só tô dando aqui a vara para você, tá? Depois o peixe aí você vai buscar. Então, ó, a Rainha de Copas é uma carta profundamente simbólica. Foco nas pedras que aparecem nos seus pés, os seixos, é o que eu tô falando hoje. O que eles revelam sobre essa rainha e sobre nós. O que que são seixos? Aí eu fui pesquisar para poder trazer para você aqui nessa apresentação, né? São pedras lisas, arredondadas, moldadas pela água. Elas não eram assim, tá? Os seixos, pela natureza, eles tinham algumas pontas, só que a água bateu lá e moldou e deixou mais light, e deixou mais liso, e deixou mais aconchegante e acolhedor essa pedrinha aí. Então, são encontradas em rios, praias e lagos, representam tempo, paciência, transformação e resiliência. Então, tudo isso a gente encontra dentro da Rainha de Copas, porque ela é uma pessoa ou uma situação que está mais transformada pelo tempo. Ela sente mais, ela consegue se colocar no lugar do outro. Então, isto também exige o quê? Uma paciência e uma resiliência para fazer as coisas na vida. Então, os seixos, eles representam isso quando a gente tem o olhar da natureza. Então, ó, tem a origem natural e simbólica.
Olha como que você pode encontrar os seixos, tá vendo? Ele não tem não tinha pelo menos, antes da lapidação, da transformação, ele não era totalmente arredondado, tá? Então, ó, geologicamente, os seixos são fragmentos de rochas maiores que, com o tempo e a movimentação da água, foram moldados. Simbolicamente, eles representam tempo e paciência. Foram moldados aos poucos pela natureza. Resiliência e transformação. Já foram pontiagudos e hoje são mais suaves. Caminhos e jornadas, como o caminho de Seixos nos contos e trilhas sagradas. Então, tudo que é o lado místico, por isso também que tem a rainha aí, falando, o Copas, que é o lado intuitivo, que é o lado de mergulho interior, que fala das emoções, que fala do sentir, de amor, a gente tem Copas. Então, olha aqui onde, inclusive, pode ser usado isso. Símbolo de equilíbrio e de paz, usados em jardins zen. É o silêncio interior, a contemplação. Tanto que ela está aí solitária, ou na solitude, melhor dizendo, né? E ela está aí contemplando essa taça, está olhando para os sentimentos, ou está olhando para o que ela guardou, alguma coisa está aí nessa taça. Leveza e serenidade ajuda no aterramento emocional porque traz a força do elemento terra. A pedra é representada pelo elemento terra, dentro do que? Do Feng Shui. Então, se você tem a pedrinha, você traz o elemento terra, você ativa esse elemento. Então, toda vez que você vê a terra, quer dizer, a rainha, ela é tão emocional porque ela é o feminino, a rainha é yin, o lado feminino, e a rainha de copas, que é a água. Então, ela é a água da água. Só que, para você ter uma ideia, ela consegue ter um equilíbrio com essas pedrinhas nos pés, tanto que o trono dela está aí num chão sólido, a água passa por ela. Não é igual o rei, que está equilibrando na plataforma, mas ela não, ela está com o trono aí, no chão. E tem essas pedras que traz o quê? O equilíbrio. É uma pessoa. Ah, eu vou viajar aqui. O tarô é isso, tá? Eu falo todas as aulas aqui. Você precisa se abrir. É muito mais. Não é só o que tem nos livros, o tarô. Ele pode simbolizar várias coisas. Vamos supor que a pessoa pergunte para você assim: Nossa, eu queria tanto mudar de profissão. Queria ver se eu encontrava alguma coisa assim. Eu tenho um lado criativo, que não foi aflorado ainda. Aí você pode falar: Por que que você não estuda Feng Shui? Por que que você não faz um design de interiores? Porque isso é coisa artística, está ligado também. E tem as pedras, e as pedras fala de seixos. Seixos são usados na decoração, então pode ser uma pessoa que tem uma sensibilidade para decorar uma casa. Leveza e serenidade ajuda no aterramento emocional porque traz a força do elemento terra, já falei. Memórias, nostalgia e afeto. Memórias. Eu já fiz isso, tá? Pode ser que você já tenha feito também. Eu fui numa viagem e tinha umas pedras dessa no chão, lá onde que eu tava. Eu quis trazer umas pedras dessa para casa. O que que vai me trazer? O que que me traz quando eu olho para essa pedra que eu trouxe? Nostalgia. Eu vou lembrar de alguma coisa. Eu vou lembrar do passado. Eu vou lembrar de uma coisa que teve um momento muito bom na minha vida. Eu estava viajando com a família. Então, assim, tem afeto, tem momentos onde você pode realmente reviver aquilo. Porque Copas fala de emoção, fala de apego, fala de nostalgia. Então, tem essa pedra aí, não é por acaso. Porque olha onde que ela foi colocada. É onde você para se conectar. É onde você
para olhar para os seus sentimentos. De repente, imagina você aqui, né, sentadinho aqui nessa cadeira, com uma taça de vinho, pensando na sua vida, pensando no que você está sentindo naquele momento, ou reuniu aí umas duas, três pessoas que realmente vocês querem conversar, amigos, onde a gente inevitavelmente, toda vez que a gente se reúne, a gente lembra de alguma coisa, quer dizer, memórias, nostalgia. Então, ele está ligado e traz essa atmosfera. Essa pedrinha aí não deve ter sido colocada por acaso, tá? Seixos como memória emocional. Assim como os seixos foram moldados pela água, a rainha de copas foi moldada pelas emoções e experiências do passado. Cada seixo poderia ser uma memória, uma dor transformada, uma emoção que já foi intensa e que hoje é uma sabedoria tranquila. Ela não ignora suas emoções, ela as honra, transforma e constrói seu trono sobre elas. O trono está aí acima das pedras. Então, ela não vai negar que ela é uma rainha emocional. Ela não vai negar que em algum momento da vida dela, essa água que corre já foi um tsunami, porque copas é isso, pode ser uma água que traz uma calma, né? Você está dentro de uma banheira fazendo uma imersão, você está lá tranquilo, tal. Mas se você está numa água, numa tempestade, num alagamento, é uma água revolta. Então ela transformou, ela tem esse poder de transformar, tá? Inclusive as emoções que ela já passou no seu passado, tá? Seixos como sustentação emocional. Seixos formam a base sobre a qual ela se assenta, uma base firme, moldada pela fluidez. Isso mostra que a força emocional da rainha não vem da rigidez, mas da flexibilidade e da adaptação. A água é adaptável. Você coloca ela num recipiente quadrado, ela vai ter a forma quadrada. Num redondo, redondo. Vai ter esse formato. Então, ela vai se adaptar. É uma pessoa, é uma situação onde pode ter sido lapidada pelo tempo, porque essas pedras dizem isso, elas não eram assim, totalmente redondas, onde a coisa fluía mais naturalmente, era talvez poderia ser um pouco mais rígida e que o tempo transformou, tá? Então, ela não nega as marés, ela aprendeu a viver com elas. E isso é a sua verdadeira força. Ela não nega os sentimentos, ela é uma pessoa intensa. Pessoa de água é intensa, sofre muito, se alegra muito, tem as emoções à flor da pele. E quando a gente estuda numerologia, igual eu falei do cavaleiro, a gente vê onde tem essa rainha de copas, às vezes, no mapa da pessoa. Então, você pode usar tudo isso para saber como é essa personalidade dessa pessoa. Os seixos como amuletos do inconsciente. Os seixos também podem representar os pequenos tesouros que vêm do fundo do mar psíquico. Essas pedrinhas, elas submergem, elas apareceram, elas estavam às vezes no fundo, elas foram cutucadas e aí elas levantam, elas ficam por cima, tá? Símbolos que emergem do inconsciente, da alma e da imaginação. A rainha de copas segura um cálice fechado e misterioso, talvez cheio dessas preciosidades internas. A gente não sabe o que uma rainha de copas, ou que essa pessoa, ou que essa situação que foi perguntada está guardando. A gente não sabe. Pode ser uma coisa de afeto, nostalgia e carinho e boas memórias, que ela guarda com muito amor, ou pode ser a má água, a mágoa, tá? Que isso faz parte de copas. A gente não sabe o que que vai ter dentro dessa taça. O que que vai simbolizar isso dentro dessa taça? Como que eu vou saber? Pelas cartas ao lado, pela posição que sai essa rainha.
Se você tá tirando, a posição tá negativa dessa rainha no jogo, você não vai falar dessa emoção tranquilinha. Tem um tsunami aí dentro da pessoa. Pode ter até se inspirando na carta do Sol à busca, é isso aí, Sol à busca, que a pessoa não está sendo tão leal assim com você, não está sendo tão fiel assim, porque tem a inspiração da Pamela, não foi colocada nessa carta, mas teve a inspiração e tinha uma cobra lá dentro dessa carta, tá? Os seixos seriam fragmentos do mundo interno que vieram à tona. Cada um traz uma mensagem, uma cura, uma memória ancestral. Então, pode falar de memórias antigas, de coisas que estão aparecendo. Então, quando você bater o olho nesse símbolo e lembrar que são seixos que eu trouxe aqui e que cabem muito bem nessa carta, você pode lembrar de tudo isso para falar, né? A rainha de copas é o elemento água, a palavra que é intuição, compaixão, escuta emocional, é aquela rainha que acolhe, é a figura de maturidade emocional, da escuta profunda, o cálice fechado, as emoções sagradas e protegidas. Mas quais? Se é de nostalgia e boas ou se são de mágoas, a gente não sabe. Ligação simbólica, rainha e os seixos. Ela constrói seu trono sobre emoções transformadas. Os seixos são pedras que foram transformadas pela natureza. No caso da rainha, ela foi transformada pela vida. Ela não é mais a pessoa que ela era. Ela tem agora uma forma natural de viver e transformada também. Seixos, emoções lapidadas pelo tempo. Base emocional firme, não rígida. A rainha é forte porque se permitiu ser moldada. Então, é aquela pessoa que vai sentir as coisas, mas ela também se permite. Porque ela tem o sentimento, ela sente, ela sofre aquilo e ela emerge. Ela consegue transformar todo esse sentimento aí. A conclusão aqui: a Rainha de Copas integra sentimentos com profundidade. Os seixos nos ensinam sobre o valor do tempo e da escuta. Que parte de você já foi moldada pelas águas da vida? É uma frase que eu deixo para você tirar aí com o seu tarô, para você saber quais as partes de você já foram moldadas. Eu tenho o tarô aqui, eu vou tirar para você ver, por exemplo, aqui nesse vídeo. Quais as minhas partes? Eu vou tirar para mim, tá bom? Para você saber aí como que seria essa interpretação. Eu uso o tarô inteiro, tá? Não separo os arcanos maiores e menores, não. Eu jogo com tudo, tá? Então vamos lá. Quais as partes de mim já foram moldadas pelas águas da vida? As coisas que eu já sofri, as coisas que eu superei, porque todos nós somos assim. E vamos lá, então. Olha aqui, o que que saiu? Rainha de espadas. E eu sei por quê que saiu isso, porque antigamente eu era mais rígida, eu era mais planejada, eu queria controle excessivo das coisas. E conforme eu fui estudando e aprendendo mais sobre a numerologia, sobre o tarô, eu deixei o fluxo da Rainha de Copas seguir. Eu tenho ficado cada vez mais adaptada às coisas que acontecem na minha vida. Então, eu acho que essa rainha de espadas aqui me representa porque não fujam da pergunta, tá? Não estou falando da rainha de espadas, não estou falando do trono, não estou falando da espada ereta, não estou falando disso. Não fuja não esqueçam a pergunta que foi feita. Que parte de mim já foi moldada pela vida? Quer dizer, eu não estou mais assim. É isso que moldou. Eu não estou mais rainha de espadas.
Eu posso ter, de repente, passado por uma rainha de copas, tá? Olha aí, não é à toa que eu fiz esse vídeo, né? A gente tem aí uma sincronicidade da vida. Então, hoje em dia, eu sei o que eu quero, eu tenho o meu planejamento, mas eu sou o quê? Mais flexível, menos planejada. Eu vou deixando a coisa acontecer. É difícil, viu, para quem é controladora. Eu sou uma pessoa controladora, sou sincera aqui em falar, mas eu tenho melhorado assim muito, porque a vida também vai ensinando a gente, tá? Então, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Foi para falar dos seixos, foi para que você possa usar isso nas suas tiragens. Aqui, arcanos em foco. Então, qual vai ser o foco? O que que a gente vai olhar? O que que a gente vai estudar? Se você quiser também deixar alguma coisa de assunto para eu pesquisar, trazer aqui, fique à vontade, tá? Eu já trouxe várias coisas que as pessoas me pediram aqui e posso trazer a sua sugestão também. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.